Olá pessoal, bem-vindos! Estamos com a nossa primeira edição em formato talk show no nosso programa A Questão é o Trabalho. Estamos aqui com o nosso convidado, o desembargador Luiz Eduardo Gunter, que é professor do Centro Universitário Curitiba, e ele vai tratar um pouco com a gente das novas questões acerca da contribuição sindical. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem. A primeira questão que nós vamos verificar agora é quais foram as principais mudanças que aconteceram com a reforma trabalhista com relação à contribuição sindical. Doutor, pode nos passar, por gentileza, algumas das mudanças que aconteceram? Talvez fosse interessante, Vanessa, começarmos explicando para quem nos assiste a diferença que há entre as principais receitas sindicais. Perfeito. Então, desde há muito tempo no Brasil, digamos, a partir da Constituição de 88, nós temos consolidadas quatro tipos de receitas principais. Nós temos a contribuição sindical, que era obrigatória, as empresas tinham que descontar dos trabalhadores associados e não associados. Era um valor de um salário calculado sobre o salário, um dia de salário por ano de cada trabalhador. Também era obrigatória para os empregadores, e o objetivo da contribuição sindical era a manutenção das entidades sindicais. Havia uma discussão se era tributo, se não era tributo, mas o fato é que esta contribuição sindical, que já existia antes da Constituição, foi mantida pela Constituição, e a reforma nós vamos ver a seguir. Junto com a contribuição sindical, nós tínhamos também um outro tipo de receita sindical, que eram as contribuições assistenciais. As contribuições assistenciais eram consideradas verbas devidas pela negociação coletiva dos sindicatos. Então, cada vez que o sindicato fazia um acordo, fazia uma convenção coletiva, ele adquiria o direito de cobrar um determinado percentual em razão das vantagens que ele conquistava para os trabalhadores, associados e não associados. Havia uma dúvida se, em relação aos trabalhadores não associados, seria possível fazer esse desconto. E aí, no Supremo Tribunal Federal, havia uma regra de que os trabalhadores não associados poderiam se opor a esses descontos. Essa é uma discussão também ainda pendente de solução lá no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Além dessas duas contribuições, nós temos ainda a contribuição confederativa, que foi criada pela Constituição de 88, que, digamos, representava uma espécie de reforço à atividade confederativa, né? Aquela pirâmide de confederações, federações, sindicatos. Então, essa contribuição confederativa, ela se prestava a fazer, digamos, esse reforço de caixa, esse reforço de receita para as entidades sindicais. Essa contribuição confederativa, ela tinha que ser sempre negociada através de Assembleia Geral. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que ela não era devida pelos não associados. Perfeito, só para os associados. Só para os associados. Perfeito. E, por fim, a quarta receita, que seria a mensalidade sindical, que é, digamos, uma receita devida por todas as entidades que funcionam como uma espécie de clube, né? Então, um percentual, uma mensalidade que era paga, ou deve ser paga por aquele que é associado do sindicato. Então, são essas quatro receitas: contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e mensalidade. Essa pleiade, essa quantidade de receitas, ela na verdade tumultuou um pouco o problema sindical, porque sempre se disse que os sindicatos arrecadavam demais. E aí, lógico, a Receita traz uma ideia de que os sindicatos eram ricos e, portanto, agora com a reforma, isso mudou completamente. Então, o que nós tivemos com a alteração foi com relação à contribuição sindical, que antes ela era obrigatória, todos os empregados tinham que ter descontado um dia de serviço, o empregador fazia isso, e agora isso não é mais obrigatório. O que acontece agora? O que aconteceu foi o seguinte: a alteração na CLT foi no sentido de que deixou de ser obrigatório o recolhimento pelas empresas. Então, aquilo que era obrigatório antigamente se tornou facultativo. Então, as empresas, elas não podem mais descontar, seja dos associados ou dos não associados, sem uma autorização. Né? Então, a dúvida que acontece é o seguinte: ela é facultativa em relação a esse desconto dos empregadores, mas ela continua existindo, ou seja, a dúvida que prevalece é como se deve fazer esse desconto, se ele continua podendo ser feito. E aí talvez é uma contribuição ao estudo que nós estamos trabalhando, há discussões na academia, nos tribunais,
e no sentido de que, rigorosamente, o que se deve fazer é buscar cada sindicato dos trabalhadores, cada sindicato que faz essa defesa dos trabalhadores, deve buscar uma forma de fazer com que essa autorização exista. Já há uma orientação do Ministério Público, através da nota técnica número 1, dessa CONALES, que é um organismo dentro do Ministério Público do Trabalho, que diz que é absolutamente correta a autorização por assembleia da categoria. Isso que eu ia verificar com o senhor. E essa assembleia da categoria, ela pode convocar os não associados e fazer, então, uma autorização coletiva para trabalhadores associados e não associados. Por que isso é importante? Porque, na verdade, se o sindicato ele tem este poder de substituir, de representar os associados e não associados, é mais do que lógico que uma assembleia destas possa autorizar também o desconto de trabalhadores não associados e associados. Perfeito. E o empregador? Às vezes se pergunta o seguinte, mas o empregador pode não aceitar essa autorização? Essa é uma outra questão que essa nota técnica da CONALES, ela resolve, dizendo que há uma violação à Convenção número 98 da OIT, que foi internalizada no Brasil, se eventualmente o empresário não aceita essa autorização dada por Assembleia. Por que acontece isso? Porque o empresário não pode se imiscuir na atividade sindical. Então, um dos problemas que está acontecendo é que os trabalhadores, às vezes, são chamados nos recursos humanos, chamados para fazer autorização ou não autorização, e aí não se sabe exatamente o que é dito para o trabalhador. Então, esse tipo de autorização ou não autorização deve ficar por conta das entidades sindicais, através de assembleias ou através de autorizações individuais, se for o caso. Mas nunca fazer isso via recursos humanos, porque isso pode inviabilizar essas não autorizações, exatamente porque violam o princípio da Convenção 98. Seria mais complicado de aferir a legitimidade da recusa do trabalhador nessas situações, imagino. Exatamente, porque aí não se sabe exatamente se essa autorização foi feita espontaneamente ou não. E há, inclusive, um entendimento de que poderia haver aí uma ação dos sindicatos por atos antissindicais. Perfeito, que nós temos visto algumas dessas situações aqui no Tribunal do Trabalho, né? Com justamente. certeza, existem algumas situações em casos parecidos em que o tribunal condena a empresa porque ela viola esse princípio de que é a não interferência da empresa nas atividades do Sindicato dos Trabalhadores. Perfeito. Então nós podemos verificar que existiria a possibilidade da empresa, convocando uma assembleia junto com os sindicatos do patrão e do empregado, chamar inclusive os não associados para poderem manifestar seus interesses, o que é um pouco diferente do que nós víamos antigamente, já que não tínhamos o hábito de chamar não associados para participação. Sim, os aposentados, os ex-empregados, mas não associados não existia esse hábito, certo, doutor? Pois é, essa colocação que você faz, Vanessa, ela é muito interessante porque nós temos um problema no Brasil que começou a acontecer a partir de 67, que foi assim, até 67, lá da época de Getúlio Vargas, da década de 30 até 67, trabalhadores associados tinham vantagens da negociação coletiva. Trabalhadores não associados não tinham vantagens porque eles tinham que pedir para o Ministério do Trabalho a extensão dos benefícios daquilo que foi negociado. Em 67, com o regime militar, foi feito um decreto-lei, e esse decreto-lei ele torna automática a extensão das vantagens para o trabalhador não associado. Perfeito. E a partir daí que começa a haver o problema. Então, o não associado, ele reclamava que tinha que pagar a contribuição sindical, reclamava que tinha que pagar a contribuição assistencial, mas não reclamava que tinha que receber as vantagens da negociação coletiva. Perfeito. Então, hoje nós estamos com essa dúvida se o não associado, que não paga contribuição sindical, ele pode ter essas vantagens da negociação coletiva ou não. E há um movimento da academia, dos estudiosos, dizendo que se trata de uma cláusula chamada cláusula rebus sic stantibus, que como houve uma mudança na situação de fato, que o empregado não associado, ele não contribui mais, se ele não quiser, a partir daí pode-se dizer o seguinte, se ele não está contribuindo, ele também, em princípio, não terá direito à negociação coletiva. E isso está sendo colocado agora nas negociações coletivas, e já há, inclusive, respaldo disso em homologações feitas pelo Tribunal Superior do Trabalho, em negociações coletivas que essas cláusulas são postas. Então, a questão sempre que a gente deve pensar é o seguinte,
Se o trabalhador não associado não quer fazer a contribuição sindical, não quer fazer a contribuição assistencial, ou outro tipo de contribuição que for negociada pelo sindicato, ele vai ficar com uma dificuldade muito grande para postular essas vantagens. Esse é um tema que não está pacífico ainda, mas penso que ele deverá evoluir nos próximos meses, a partir de que nós, no começo do ano que vem, já teremos novamente essa discussão quando chegar a data em que esse recolhimento deve ser feito. Perfeito. E disso surgem até mais algumas questões, né? Será que por acaso nós não verificaremos um aumento do interesse das pessoas em participar do sindicato se definirmos que esses direitos não vão ser estendidos automaticamente, né? É uma questão a se pensar, né? Com certeza. Eu acho que é mais democrático que tudo isso seja decidido por assembleia. Os trabalhadores associados e não associados devem ser convocados para a assembleia, devem participar da discussão, do debate dos direitos que eles querem melhorar na sua categoria, o que deve ser descontado, quando que se deve ser descontado. Então, eu penso que isso pode acarretar uma melhora no ambiente sindical. Perfeito. Mas há uma questão, Vanessa, que eu gostaria muito de falar e que nós estamos discutindo bastante nos encontros que temos feito, que é o seguinte: o nosso sistema sindical, ele era um sistema triangular que tinha base na unicidade, na categoria e na contribuição sindical. Então eram 3 vértices de um triângulo. Caiu a contribuição sindical obrigatória. Mas manteve a unicidade, que é um problema para a gente conseguir sustentar esse triângulo, certo? Manteve-se a unicidade e manteve-se a categoria. Então o sistema, digamos, ele ficou com o pé quebrado. Exato. Ou seja, os sindicatos não podem se unir, né? Então, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos não pode se unir com o sindicato da construção civil, por causa do princípio da unicidade. A questão da categoria fica uma questão curiosíssima, porque, na verdade, eu sou obrigado a pertencer àquela categoria quando eu, na verdade, não quero. Eu trabalho, digamos, numa empresa, num frigorífico, e eu quero, por exemplo, pertencer a outra categoria. Eu não posso porque o nosso sistema ele é fechado. Perfeito. Né? Então, o que faltou na reforma trabalhista, eu acho, e que era muito importante, era se acoplar a essa reforma uma abertura, uma liberdade para que os sindicatos pudessem quebrar o princípio da unicidade e pudessem também quebrar o princípio da categoria. E aí é que estava a dificuldade, porque isso emana da Constituição. Entendo. E não havia, na época, o quórum suficiente para alterar a Constituição. Né? E, aliás, eu fiquei surpreso, se posso falar isso, que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade da mudança da contribuição sindical. Porque, na verdade, se a gente fizer uma pesquisa no Supremo Tribunal Federal, durante longos e longos anos, o Supremo Tribunal Federal tratou a contribuição sindical como um tributo. Se é um tributo, ele não pode ser alterado por lei ordinária, no mínimo por lei complementar. Exato. E além desse aspecto que eu acho que é crucial, e que o Supremo, a meu juízo, andou mal nessa decisão, tem um outro aspecto que é singular, que é o seguinte: a contribuição sindical tem uma parte, tanto da contribuição sindical dos trabalhadores quanto dos empregadores, que vai para a conta especial emprego e salário. Essa conta especial emprego e salário, que é 20% dos empregadores e 10% da contribuição dos trabalhadores, ela forma um fundo chamado Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é que dá respaldo ao seguro-desemprego. Isto é verba pública, é verba orçamentária, que entra no orçamento da União. Quando se votou a emenda do teto, se estabeleceu que não se poderia tirar receita sem estabelecer o orçamento. E essa facultatividade da contribuição sindical tirou a receita e não colocou o orçamento no lugar. Portanto, esse é um argumento que não foi, digamos assim, analisado pelos votos vencedores do Supremo Tribunal Federal e que penso que seria um argumento decisivo para não reconhecer a constitucionalidade da alteração constitucional. E a gente, na verdade, hoje não podemos nem falar mais no controle de convencionalidade, porque se o controle de constitucionalidade já foi exercido, o controle de convencionalidade, que é o menos, ele fica, digamos assim, prejudicado nesse momento. Né? Exatamente. Outro aspecto que está se perguntando é assim, hoje em dia, quem deve pagar a contribuição sindical nessa situação? Bom, todos os trabalhadores no Brasil, eles de alguma forma pertencem a um sindicato. Né? Qual é o critério que se usa pelo sistema que está vigente no Brasil? É o critério da categoria preponderante. Então, onde eu trabalho,
tem uma atividade que é preponderante. Então, se eu trabalho numa fábrica de automóveis, tem um sindicato que representa essa categoria preponderante. Então, eu estou enquadrado aí. Eu tenho, em princípio, como sindicalizado, de fazer a contribuição a este sindicato. Né? Quando eu sou de uma categoria diferenciada, por exemplo, jornalista, né? Todas aquelas categorias que tem uma lei estabelecendo essa categoria, né? O enfermeiro, o jornalista, o advogado, o engenheiro, o médico, eles recolhem, podem ou devem recolher, especificamente para o seu sindicato da categoria profissional diferenciada. Essa é digamos, é um detalhe que muda a circunstância no Brasil, porque nós temos a categoria preponderante, mas temos também a categoria profissional. No Brasil, essa é uma dificuldade, porque se uma empresa tem uma categoria preponderante e diversas categorias que são, digamos, essas categorias especiais, a empresa tem que fazer a negociação com o sindicato da categoria preponderante e com cada uma desses sindicatos que representam as categorias diferenciadas. Então, o nosso sistema sindical é um sistema engessado, né? Nós temos hoje em torno de 11, quase 12 mil sindicatos de trabalhadores. De fato, nós teríamos que ter menos, mas esse princípio da unicidade ele quebra essa dificuldade porque ele faz uma espécie de compartimento e o empregado não pode se filiar a outro sindicato, ele só pode se filiar àquele da sua categoria específica, digamos que o sistema estabelece como categoria preponderante. E existe inclusive uma crítica naquelas situações nas quais a empresa não faz a convenção coletiva com os sindicatos dos profissionais diferenciados, das categorias diferenciadas, porque eles ficam, de certo modo, sem um tipo de proteção de convenção. Não sei se o doutor concorda comigo nessa linha. Com certeza, com certeza. Essa categoria diferenciada, que ela teria que ter, digamos, uma proteção diferenciada, muitas vezes ela fica sem essa proteção, porque o empregador não faz essa negociação com o sindicato específico, né? E esse trabalhador, então, digamos, ele fica naquela posição ali, digamos, uma espécie de limbo, né? Perfeito. Ele fica sem essas vantagens. Porque ele não vai ter as vantagens nem da categoria principal e como o empregador não fez a convenção coletiva específica, ele também não tem uma específica para protegê-lo, né? Com certeza. Esse é um dos problemas do nosso sistema sindical. Né? E o profissional liberal autônomo, se ele tentar contribuir, existe alguma possibilidade ou não? Nós temos um questionamento aqui sobre a possibilidade de profissionais liberais autônomos se associarem a algum sindicato ou não, contribuírem. Existe essa possibilidade hoje no nosso regime? Pois há um estudo da academia, isso é feito muito na Espanha, né? E tenho a impressão que a Vanessa, no seu trabalho de mestrado, acho que também estudou isso. Qual é a perspectiva de que a gente imagina o sindicato do futuro? É um sindicato que não vai se preocupar só com aquele que está empregado. Ele vai se preocupar com aquele que é autônomo e com aquele que está desempregado. Ou seja, o sindicato é um lugar onde as pessoas vão para lutar para melhorar suas condições de vida, suas condições de trabalho e, inclusive, abrir outras perspectivas profissionais. Então, esse sindicato móvel, esse sindicato aberto, esse sindicato novo, é aquilo que o Antônio Bailos, que é um dos maiores estudiosos desse assunto na Espanha, disse que é o sindicato do futuro. Porque é um sindicato que ele precisa se sobrepor à globalização, que é um fenômeno irreversível, e, ao mesmo tempo, ele precisa também se unir com outros sindicatos de outros países e formar aquilo que a gente, na academia, chama de negociação supranacional. Entendi. Né? Então, por exemplo, a Volkswagen, ela tem em Curitiba, ela tem na Argentina, ela tem em todos os países grandes, existe uma Volkswagen. Por que não fazer com que essas negociações dos trabalhadores da Volkswagen seja efetivada e ratificada e constatada para criar, digamos, condições próprias para esses trabalhadores da Volkswagen? Perfeito. Né? Essa negociação, digamos, universalizada, ela só é possível porque nós vivemos a globalização e, ao mesmo tempo, vivemos o império das multinacionais. É verdade, é verdade. E vejo que esse seria também uma resposta aos anseios da complexidade que temos hoje, né? Porque nós temos vários interesses que estão sendo tratados e, às vezes, se o sindicato buscar analisar interesses que vão além do trabalhador, da categoria dele, pode até também ser uma resposta para aumentar, talvez, o índice de sindicalização, né? Assim, pensar na complexidade das demandas que são trazidas normalmente, né? Essa sua questão, ela me parece importantíssima para quem está nos assistindo, que é a ideia de que o sindicato
ele continua sendo uma entidade indispensável no capitalismo, porque ele é, na verdade, digamos assim, responsável pela articulação entre o trabalho e o capital. Perfeito. O sindicato, na verdade, para a OIT, é o organismo mais importante que tem nas relações de trabalho. Porque ele, ao mesmo tempo que ele representa os trabalhadores, ele faz uma articulação como ente coletivo que é, nas grandes demandas, e ele, hipoteticamente, em igualdade de condições, faz as tratativas com o empregador. E sobre isso, tem uma questão que me parece importante, ela não é bem de contribuição sindical, mas ela está agregada a essa alteração constitucional da reforma trabalhista, que é o fenômeno da ultratividade. O TST, há pouco tempo, tinha estabelecido uma súmula que dizia que a norma coletiva ela tinha um prazo de validade, mas ela continuaria valendo se não houvesse nova negociação coletiva. O fundamento disso era o parágrafo 2º do artigo 114, que foi alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2014. Bom, houve uma interposição de medida junto ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes suspendeu os efeitos dessa súmula. Tá? E a reforma trabalhista incorporou essa ideia de proibir a ultratividade, inclusive em negociação coletiva. Penso que andou muito mal a reforma trabalhista, porque a ultratividade é um fenômeno reconhecido em todos os países civilizados, no sentido de que a norma coletiva ela não precisa ser renovada a cada 2 anos, ela continuaria valendo e ela só é modificada quando nova negociação coletiva ocorrer. A proposta de reforma encaminhada pelo Poder Executivo nesse sentido era muito melhor, porque ela possibilitava a ultratividade por negociação coletiva. Então, nesse sentido, penso que andou muito mal a reforma trabalhista ao, digamos assim, praticamente proibir o fenômeno da ultratividade e caracterizando ao trabalhador uma dificuldade extraordinária, ou seja, ele está recebendo determinada vantagem e abruptamente ele perde aquela vantagem e tem que esperar um tempo até que nova negociação coletiva seja efetuada. E existe alguma penalidade, algum problema se não acontecer a contribuição sindical, se a pessoa não pagar a contribuição sindical? O que acontece? Essa pergunta, na verdade, quando eu vinha para cá, eu estava pensando nela, porque é uma pergunta que, na verdade, poucas pessoas fazem, né, e poucas pessoas explicam. Então, é facultativa a contribuição sindical, ou seja, o empregador ele não é obrigado a fazer o desconto. Bom, mas o empregado, ele continua devendo a contribuição sindical? Sim, porque se ele é sindicalizado, ele continua devendo a contribuição sindical. Como é que o sindicato vai fazer para cobrar? Hipoteticamente, o sindicato tem demanda para cobrar a contribuição sindical dos seus trabalhadores associados. Uhum. O não associado, hipoteticamente, ele não tem esse dever de pagar, ele não é obrigado. Mas continua sendo devida a contribuição sindical pelo trabalhador associado. Uhum. Então, nós entramos num terreno de Kafka, um terreno do absurdo por extensão, ou seja, o sindicato dos trabalhadores entrar com uma ação para cobrar uma contribuição sindical que os trabalhadores se recusam a fazer de forma espontânea, né? Então, para que isso não aconteça, eu penso que esse mecanismo da Assembleia Geral, ele pode ser um mecanismo mais light, um mecanismo mais diluidor dessa responsabilidade. Até porque nós estamos falando de um dia de salário durante 12 meses. Né? Isso, evidentemente, que não pode ser um valor importante para o trabalhador, mas o sindicato também é uma entidade importante. Perfeito. Então, pelo que eu vi, nós temos a Assembleia Geral como um instrumento democrático para conseguir atender esses interesses muitas vezes conflituosos. O papel do sindicato, ainda mais o papel do sindicato internacionalizado, para tentar verificar também essas demandas que o mundo cada vez mais globalizado nos traz. E é possível perceber que as questões trazendo a contribuição sindical são bastante complexas e vão demandar ainda muita discussão. O doutor gostaria de fazer mais alguma consideração final com relação aos problemas da contribuição sindical, algum outro ponto com relação à reforma? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar o meu amigo Luiz Munhoz, extraordinário talento que nós temos no tribunal, que vem lutando para que nós tenhamos esse momento importante de estúdio no tribunal, né? Ele é um dos lutadores há muitos e muitos anos, com isso eu tenho acompanhado ele de longe e sempre batendo palma nessa sua iniciativa, e estamos hoje com essa conquista que devemos em grande parte ao trabalho dele, né? E fico contente que isso esteja acontecendo para que a gente possa trazer
outras pessoas aqui para falar, né? Fico contente que a Vanessa é a nossa locutora, apresentadora, né? E estamos aqui também com a Larissa, né? Que a revista eletrônica emprestou ela apenas momentaneamente para ela ajudar aqui, ela continua com a revista eletrônica. E a outra moça que daí eu não sei o nome dela. Catarina, que também essa é a mais nova, né? A mais novinha. E agradecer a oportunidade e cumprimentar pelo trabalho. Penso que é um trabalho importante, né? É um trabalho lento, a reforma trabalhista vai levar muito tempo para ser aprimorada. Agora já há algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que estão acontecendo, né? E acho que a gente vai tentando entender isso, né? E fazer com que a população também absorva, porque o pior não é para nós, juristas. O pior é para quem vive isso lá na empresa, o trabalhador, o empresário que quer acertar e fica nessa confusão total. Nessa insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos também. Qualquer dúvida, podem encaminhar e-mail para a assessoria de comunicação, que se vocês tiverem alguma dúvida maior, nós tentamos esclarecer também. Muito obrigada.